A maioria das crises de ansiedade que nós vemos nos adultos hoje não começou na faculdade, não começou na vida financeira, não começou no casamento, não começou no trabalho. Ela começou há muito tempo atrás. Ela começou na infância, quando esse adulto ainda era uma criança. Imagina um pai militar da Marinha dos Estados Unidos que aprendeu que um erro do ser humano pode ser fatal. Ele aprendeu que disciplina, ordem e hierarquia são fundamentais na vida dele. Um homem que aprendeu que errar custa caro. E na hora de criar o seu filho, esse pai aplica todas as regras rígidas da Marinha no seu filho. Então esse pai ele não pede, ele ordena, porque foi assim que ele sobreviveu. Esse vídeo é baseado numa série da Netflix que se chama Boots. Alguns de vocês nunca foram testados, mas eu vou forçar até não aguentarem mais. Alguns de vocês aqui vão carregar muito peso nas costas. Todo mundo carrega alguma coisa. Nós vamos entrar um pouco na história, não do personagem principal, que é o Cameron Cope, que é um adolescente homossexual que se inscreve na Marinha por impulso, porque ele quer mudar de vida, porque ele não aguenta mais o bullying, não aguenta mais continuar da mesma forma, e ele quer se sentir mais poderoso. Que tipo de homem você quer ser? É o que acontece com muita gente hoje. Mas eu quero falar de outro personagem, o melhor amigo dele, Ray McPhee, que tem um pai que foi ex-fuzileiro da Marinha e trata o filho dele como se fosse um soldado. Sua mãe disse que você perdeu a aula, Raymond. Que você teve uma das suas crises. Sua mãe quer te levar no médico. Ela acha que é ansiedade. Nós sabemos que médicos são para os doentes. Você está doente? Não, senhor. Concentração, foco, disciplina. Se tiver isso, não vai ter tempo para ansiedade. Chega de crises. A disciplina é a sua âncora. O filho dele não pode nem chamá-lo de pai. Chama de senhor. Olha a loucura, olha o nível de loucura desse pai. E o filho dele, ele cresce dizendo que tem que ser perfeito, tem que ser forte, tem que ser impecável. E a criança aprende que toda vez que ela erra, ela perde o amor, ela perde a aceitação e ela perde a segurança. Nota alta, postura correta, emoção controlada, nada disso pode faltar nessa criança. Detalhe, uma criança. Ele cresce pensando que errar não é aprendizado, errar é falhar. O que já torna isso muito prejudicial para a criança, porque uma criança ela ainda não consegue lidar com as emoções, ela não consegue lidar com os erros ainda. A criança ela está começando a desenvolver e ela precisa aprender. Então ela começa a ver que no pai dela, se ela errar, ela não tem segurança, ela não tem amor, ela não tem carinho. Do ponto de vista da neurociência, essa criança ela está em estado de alerta constante. O cérebro dessa criança, a amígdala, ela está sempre hiperativa. Então ela está sempre em atenção o tempo todo, não posso errar, ela está sendo invalidada o tempo todo pelo pai, e o medo passa a ser registrado como ameaça. E isso não é drama da criança, isso é fisiologia. O seu cérebro funciona assim, o cérebro das crianças, eles funcionam assim. Toda vez que ela erra, ela é recebida com xingo, tapa, castigo, e ela não tem espaço para errar. E isso acaba afetando muito o cérebro dessa criança, e também a vida adulta dela. Ela vai replicar esse comportamento na vida adulta. Na psicanálise, isso vira um superego tirânico. Uma voz interna que não acolhe. Uma voz interna que sempre está te cobrando. Uma voz interna que sempre está te humilhando. Então aquela pessoa que se olha no espelho e fala assim, você é um lixo, você não é ninguém. Ela cresce com isso na cabeça dela. A criança, ela cresce com isso dentro dela. Ela cresce com isso, com uma voz que fala assim, pô, você errou, tenta de novo. Não, ela não tem espaço para errar. Toda vez que ela erra, ela tem aquela crise de ansiedade. E aos 18 anos, que é no caso desse personagem principal, um garoto que ele não tá no campo de batalha, mas o corpo dele, né, a mente dele tá sempre num campo de batalha. Toda vez que ele erra,
toda vez que numa prova, no trabalho ou no relacionamento ele erra, vem a crise de ansiedade. O coração dele dispara, ele tem falta de ar, tem o medo de falhar, e tem o medo de ser insuficiente. E que isso aí causa uma coisa na cabeça dele terrível e ele não consegue lidar com aquilo. Ele teve a oportunidade de estar na aeronáutica dos Estados Unidos e ele não passa na aeronáutica porque ele deu uma crise de ansiedade que ele não conseguiu controlar. Por isso ele sai da aeronáutica e tenta a marinha. E o pai dele, na infância, tratava ele como um soldado, igual eu falei anteriormente. Ele tratava como senhor, não tratava como pai. E toda vez que o Ray tinha uma responsabilidade ou uma tristeza, o pai dele mandava ele ter foco. Você precisa de foco em alguma coisa. E mandava ele trabalhar. Então tem uma cena lá que ele tá medindo a grama com uma régua e cortando a grama na altura de 3 centímetros com a tesoura. E o pai dele falando, é isso aí que você tem que fazer. Então o Ray, ele cresce muito abalado com isso. Ele cresce com a mente muito abalada, a cabeça muito louca com isso aí. E ele não consegue lidar com frustrações durante a vida. Tanto que tem uma hora que o personagem principal, o Cope, fala assim, ele nunca lidou bem com os erros, com as frustrações. Até dá um ponto que o Ray, ele tem a crise de ansiedade dele tão forte que ele vai parar no hospital da Marinha. E lá ele conhece uma menina, ele começa a conversar com ela e começa a se entender melhor. A série trata muito isso, sobre forjar, te fazer mais forte, independente da opção sexual, que é o caso do Cope, né? Que a Marinha não aceita, né? Dos anos 90 não aceita homossexual. E ele precisa esconder isso e mostrar que ele consegue. É uma história de superação muito legal. É uma série que eu recomendo muito. Mas esse ponto me pegou muito do Ray, que foi um tema abordado quando eu fiz um TCC para minha pós-graduação, que foi muito importante esse TCC aí, porque eu consegui entender melhor. E eu vou contar aqui um caso que aconteceu comigo e a minha filha, uma forma que eu aprendi, me deixou muito feliz. E ao ver esse pai aí, eu vi que eu tô no caminho certo da paternidade. É claro que a gente vai errar o tempo todo, né? Nem todo pai é perfeito, né? Eu nunca vou ser perfeito, pais não são perfeitos, estão aprendendo, mas alguma coisa você pode aprender com o erro de outras pessoas. Nesse caso, a minha filha estava tomando um iogurte e ela deixou o iogurte derramar. E ela olhou pra mim e falou assim, derramei, pai, mas não tem problema não, né? A gente limpa, a gente pega o pano e limpa. Isso me deixou muito feliz. Na época eu olhei e falei assim, nossa, eu tô ensinando do jeito certo, né? Não tem problema, se errou, a gente consegue consertar. Isso me deixou muito feliz. E é uma coisa que eu tô falando de pai para pai, eu tô falando aqui como um pai, como um amigo, que os erros e frustrações do seu filho, não trate isso como se fosse a pior coisa do mundo. Claro que tem coisa que os filhos vão fazer que vão querer tirar a gente do sério, mas a gente precisa lidar com isso, porque os adultos somos nós. E essa é uma parte muito importante da série, que o pai do Ray não ensinou ele a lidar com frustrações, com erros. E ninguém é perfeito, todas as pessoas vão errar um dia. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. E o recado que eu tenho para você que está assistindo esse vídeo aqui é que talvez o seu pai não fosse militar, mas fosse um pai rígido, um pai frio, um pai emocionalmente ausente. Talvez ninguém te ensinou que errar é humano, só te ensinaram que errar decepciona. E hoje você se cobra demais, você se pune por causa das pequenas falhas que você tem, você vive com ansiedade e achando que você é um problema, mas não é fraqueza. É o seu sistema nervoso que aprendeu a lidar com isso, ele aprendeu a sobreviver dessa forma. Então calma, isso tem solução. Todas as pessoas precisam de terapia, todos nós temos traumas, isso é mais que normal na nossa vida. Todos nós temos um questionamento, todos nós temos um trauma. Isso é muito normal. Vá para a terapia, se trate, se cuide da sua mente, para que você não passe isso para frente. Isso aqui eu tô te mostrando que existe como consertar, existe como mudar. Você precisa de terapia, eu preciso de terapia, todas as pessoas precisam de terapia para lidar com algumas coisas, né? A gente não é perfeito, a gente não vai lidar com tudo. Tem que cuidar daquela criança lá atrás. Para cuidar da sua ansiedade, você precisa cuidar daquela criança que estava lá atrás, nos seus 2, 3, 4, 5 anos, que cresceu tendo várias dificuldades emocionais aí, ou até dificuldades financeiras, etc. Tudo isso
tem tratamento. Você não tem a necessidade de ser perfeito o tempo todo. Você só precisa ser você. Aprender a lidar com seus erros, com as suas frustrações e saber que tem solução. Toda vez que algo dá errado, toda vez que você erra alguma coisa, não é o fim do mundo. Dá para consertar, é só levantar, bater a poeira do corpo e continuar caminhando. E você precisa lembrar que disciplina, ela constrói. O medo, ele te adoece. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, compartilhe com os seus amigos. Espero que eu tenha explicado da melhor forma possível, que você entenda isso. É uma mensagem de um pai para outro pai, uma mensagem de um ansioso para outro ansioso, tá? É uma mensagem de um ser humano para outro ser humano. E aqui nesse canal você vai ter muito disso, um ser humano falando para outro ser humano. Nada de romantizar as coisas aqui, mas entender que cada um tem uma dor, cada um tem uma fraqueza, cada um tem um trauma e esses traumas eles têm soluções. Basta que você queira cuidar desses traumas na sua vida. Se inscreva nesse canal aqui, compartilhe com todos os seus amigos. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fui!